Muito bem. Então, nós estamos nos reencontrando para o nosso 10º encontro, não é? Sobre esse curso de Viktor Frankl. Hoje nós vamos procurar situar Frankl dentro da psicologia existencial e também falar um pouco do diálogo que ele faz com a filosofia existencial, lembrando alguns autores que são significativos e importantes nessa abordagem, de maneira que a gente começa a ampliar um pouco o debate que nós estávamos fazendo, né, de maneira que vocês já têm um conhecimento bastante razoável, eu diria, dos conceitos fundamentais do pensamento do Viktor Frankl. Então, nós não teremos grande dificuldade em acompanhar essa questão, lembrando sempre que vocês podem interromper e trabalhar aí à vontade, não é? Para a gente poder conversar. O nosso momento privilegiado do debate é a segunda parte do nosso encontro, mas mesmo nessa parte inicial, nós podemos conversar à vontade, vocês podem interromper, né? E perguntar, enfim, e a gente poder conversar. Portanto, nós vamos trabalhar um pouco esse diálogo do Viktor Frankl com a psicologia e com a filosofia existencial, e então vamos lembrando alguns aspectos fundamentais desse diálogo, né? E eu gostaria de começar lembrando algumas contribuições de Edmundo Husserl, que são claramente incorporadas pelo pensamento ou pela psicologia do Viktor Frankl e praticamente de toda a psiquiatria existencial. Então, a questão não é e não será muito nem os aspectos que são escolhidos, porque isso vai ser comum a quase toda a psiquiatria existencial, mas muitas vezes o olhar para essa questão, né? O olhar para uma determinadas coisas. Começando pelo seguinte, quer dizer, nós estávamos lembrando que essa psicologia fenomenológica, né, ou a psiquiatria existencial correlata com ela, começam num momento de necessidade de repensar a, a cientificidade dos estudos psicológicos. Não é? A cientificidade, porque os critérios aplicados a uma ciência que era a ciência, as ciências da natureza nos séculos XVIII e XIX, não pareciam ajustados para se tratar dessas questões humanas e as questões sobre o homem. Então, era preciso construir uma forma de fazer essa ciência psicológica de uma maneira que a cientificidade ficasse assegurada, mas com aspectos um pouco diferentes daqueles que eram marcantes vamos dizer assim, nas chamadas ciências da natureza, não é? Então, a primeira grande questão, eu acho que dessa filosofia fenomenológica que impacta a psicologia existencial é o reconhecimento de que cada indivíduo percebe o mundo de uma maneira. Cada indivíduo percebe o mundo do seu jeito, né? E isso é uma questão fundamental. Por quê? Porque, embora existam elementos de diálogo, e eles são fundamentais, embora existam, por exemplo, verdades que vão além do indivíduo, as verdades da ciência, por exemplo, vão além do indivíduo. As verdades da religião vão além do indivíduo. Mas, apesar de existirem essas verdades, e elas contam dentro daquilo que elas, vamos dizer assim, dentro do universo, do espaço em que elas estão trabalhando, algumas verdades são verdades do indivíduo, são verdades para ele. Não é? É claro que é preciso aprender a distinguir o que é verdade para mim do que é verdade para a ciência, porque a minha não pode bater de lá. Mas há verdades para além das verdades da ciência, para além das verdades da religião, né, que são as minhas verdades. Então, essa descoberta do Husserl de que cada indivíduo é um mundo singular, ela tem um enorme impacto na compreensão da psicologia e da psiquiatria existencial. Né? E isso é muito interessante, por quê? Porque ela traduz o entendimento de que, se nós somos um mundo,
Mesmo quando nós juntos estamos expostos a uma realidade que nos é comum, nós vamos captar essa realidade de uma maneira muito própria, ou seja, vamos vivenciar essa realidade de um mundo, de uma maneira muito singular, não é? Então, o fato de podermos vivenciar as coisas de uma maneira diferente faz com que o mundo nos pareça, não é? Muitas vezes diferente dos outros, ainda que a gente esteja exposto a essas mesmas realidades. É claro que a objetividade existe, é claro que nós podemos estabelecer parâmetros de objetividade que não faz com que as coisas sejam relativas, mas isso nos dá uma dimensão de uma existência pessoal que faz com que a minha compreensão do mundo seja singular. É claro que quanto menos neurótico eu sou, menos distante estará a minha compreensão do mundo da compreensão que as outras pessoas têm. Quanto mais neurótico eu for, mais eu vou distanciando a minha compreensão daquilo que é a compreensão geral das pessoas, entendem? Então, esse ponto é um ponto fundamental na construção da psicologia fenomenológica. Por quê? Porque ela mantém os critérios de objetividade, mantém a compreensão da objetividade da ciência, da verdade científica, mas ela mostra que o mundo particular de cada pessoa precisa ser considerada. Quer dizer, se eu vou trabalhar e tenho que entrar no mundo particular dessa pessoa, ainda que eu tenha elementos de objetividade que me permitam fazer isso com uma certa capacidade de verificação da minha habilidade, ainda que eu possa aprender como é que eu vou ajudar a outra pessoa, como é que eu vou clinicar, não é? Eu tenho que entender que eu estou entrando num objeto que é único e que, portanto, há pequenos ajustes que são necessários, há pequenas coisas que a gente tem que observar e que a gente tem que compreender. Por isso é que toda a psicologia fenomenológica sempre parte da compreensão do mundo do outro, da compreensão da pessoa que é acolhida, que é estudada. É muito importante conhecer e saber o que essa pessoa lida, como é que essa pessoa trabalha. Entende? Então, esses pontos são aspectos fundamentais que perpassam toda a psiquiatria existencial e estão presentes também no pensamento de Viktor Frankl. Bem, há um outro ponto que eu quero destacar do pensamento existencial, né? Agora mais da filosofia existencial do que propriamente da fenomenologia, que também é muito importante, não é? É o reconhecimento de que a nossa existência ela tem uma dimensão que nos ultrapassa, que nós poderíamos chamar uma dimensão trágica. Uma dimensão trágica quer dizer alguma coisa ou a nossa vida se dá ou pode passar por determinadas situações que nós não conseguimos controlar, que nós não temos controle sobre ela. Né? Algumas coisas simplesmente nos acontecem, muitas das que nos acontecem, acontecem de forma dramática. Né? Por isso a nossa existência tem essa dimensão trágica, mas ela não é propriamente uma tragédia, e aí nesse ponto, apesar de tudo que a filosofia existencial nos chamou a atenção de forma verdadeira, né, há autores como Ortega que ajudam a ponderar e a compreender melhor esse aspecto. Mas há ainda alguns elementos que vêm da filosofia, por exemplo, de Heidegger, que são muito importantes para a psiquiatria existencial de modo geral. Né? Eu quero destacar 3 pontos fundamentais. Né? O primeiro deles é a compreensão de que a vida humana ela começa num determinado momento. Né? Ela simplesmente inicia. Não há uma consulta prévia ao indivíduo, olha, qual é o ano que você quer viver, qual é o tempo que você quer existir, né? Você simplesmente existe. E aí, como você simplesmente existe, esse é um ponto que nos coloca sempre, não é, na necessidade de compreender o tempo que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos embarcados num vagão que nós não escolhemos. Não é? Então, é importante conhecer, afinal de contas, que lugar é esse que eu estou? Onde é que eu ando?
não é? Uma vez que eu fui posto aí, não é? E não fui consultado previamente sobre ele. Muito bem, uma vez posto aí, inevitavelmente agora vem o aspecto fundamental que a filosofia existencial nos chama atenção e que o Viktor Frankl dá uma enorme importância. Bem, já que eu estou aí, eu preciso descobrir algo, não é? Que dê algum sentido para a minha presença, que nos ajude a entender a minha presença, que dê significado à minha presença nesse espaço, não é? Então, esse é um ponto fundamental, quer dizer, quanto mais eu estou consciente, né, do meu papel dentro desse vagão que eu não escolhi entrar, não é? Mas eu estou habilitado a lidar com as coisas que ali aparecem, não é? Isso por quê? Porque como não fui eu que escolhi o lugar para onde eu estou, e muito menos tenho o domínio das regras que estão aí, essa realidade onde eu estou, ela não tem aspectos muito seguros para mim, não é? Ela, vamos dizer assim, não é sustentada por nada de muito consistente, de verdadeiro, assim, que, que, que nos permita dizer, bem, as coisas têm que necessariamente se dar dessa forma e elas podem sempre não se dar, entendem? Daí, temas como filmes fantásticos, como aquele A Insustentável Leveza do Ser, que nos mostram como é que a vida vai fluindo sem que muitas vezes a gente tenha nada que agarrar, né? Ela vai andando pura e simplesmente. E numa vida dessa ordem, numa vida em que as coisas se passam dessa forma, compreender, né? Ou entender ao que a minha própria existência procura responder é fundamental, porque quando eu descubro o que eu faço, ou o que eu posso fazer dentro desse vagão, a minha viagem adquire um novo significado. Entende? É isso que o Frank está dizendo, quer dizer, é isso que ele vai acolher da filosofia existencial e é isso que ele vai começar a discutir. É isso que ele vai começar a falar. Quando eu descubro uma razão para estar dentro desse vagão que eu não escolhi entrar, que eu fui simplesmente posto, e cujas regras de funcionamento também eu não conheço bem, não é? Na medida em que eu posso, entretanto, descobrir alguma coisa na qual eu sinta que consigo e que entendo fazer e que isso vale a pena, a minha própria existência começa a ganhar uma dimensão fundamental que eu não tinha percebido. Entende? Está indo bem até aqui? Qualquer coisa vocês interfiram, hein? Porque senão a gente não acha que vocês estão acompanhando e podem não estar. Muito bem. Então, eu estou até aqui recuperando alguns aspectos que vieram da fenomenologia existencial de Edmundo Husserl e alguns aspectos da filosofia existencial do Martin Heidegger que acabam penetrando dentro da psiquiatria existencial, na qual nós podemos dizer que o Viktor Frankl se encontra, ainda que de uma maneira muito singular, muito particular, né? Muito bem. Então, vamos seguindo, vamos trabalhar agora um pouquinho aquilo que um outro autor muito importante da filosofia existencial nos destaca, nos chama a atenção, né? É Karl Jaspers. Esse autor, ele é fundamental, por quê? Porque ele consegue fazer aquele diálogo entre a filosofia e a psicologia que esses outros psiquiatras estão tentando fazer, mas para a qual eles não têm uma formação filosófica tão densa quanto tem o Karl Jaspers, né? Que é um desses gênios capazes de ter um conhecimento tão profundo de uma ciência quanto tem da própria filosofia.
Então, ele consegue estabelecer alguns aspectos muito interessantes desse diálogo, né, entre essas descobertas da fenomenologia existencial e esses aspectos que podem ser apropriados para uma ciência do homem e uma ciência do homem que tenta entender a sua alma ou a sua psique, né? O Jaspers vai nos chamar a atenção para o próprio significado e sentido da palavra existência. Quer dizer, existência não é simplesmente o estar aí, né? Ou melhor, existir não é simplesmente ser uma coisa, né? Existir, na compreensão que está sendo estabelecida, ela é uma chave fundamental para eu entender a vida humana. Porque quando eu falo de existência, eu estou falando aqueles aspectos que eu trouxe do pensamento do Heidegger, né? Quer dizer, a minha existência é um movimento, eu não fui consultado sobre como é que eu iria, é, onde eu iria entrar nesse processo, mas eu estou dentro dele, né? E estou em movimento dentro desse processo. Eu sou responsável por algumas coisas aí dentro, mas não sou responsável por tudo. Há muitas coisas que me acontecem e que eu não sou responsável por elas, né? Outras são consequência das escolhas que eu faço. Então, eu estou dentro disso. E um dos elementos fundamentais é que, mesmo diante daquilo que eu não fui, eu não escolhi, eu não sou capaz de fazer nada em relação a eles, pelo menos eu sou capaz de escolher como viver cada uma dessas experiências, que eu não produzi e que eu não fui responsável por elas. Mas eu posso escolher como vou viver estas coisas. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, o que o Jaspers está me chamando a atenção é para o fato de que eu não posso abrir mão da minha liberdade. Eu não posso abrir mão da minha liberdade, porque a minha liberdade é o que me distinguirá de todos os outros, uma vez que vamos estar expostos muitas vezes a situações semelhantes, mas cada um vai poder viver isso de uma maneira própria, vai poder viver isso de uma maneira singular, vai ter a possibilidade de lidar com essas coisas de um modo só seu. Não é? Então, é nesse sentido que a liberdade é fundamental, e é nesse sentido que ela é básica para o Frank, porque a liberdade está na base de um aspecto que está no texto que nós vamos trabalhar hoje, não é? Que é essa ideia da autotranscendência. A autotranscendência. Porque quando eu sou capaz de lidar com as coisas, né? Quando eu sou capaz de me posicionar de forma clara diante das coisas, né? Eu tenho uma trajetória e um caminho que é só meu, né? E aí está a grande questão. Quer dizer, nós temos aspectos dramáticos da nossa existência. Nós adoecemos, nós mergulhamos em culpa, nós fazemos coisa que a gente não queria fazer, a gente sofre, finalmente a gente morre, entendem? E é dentro dessa situação, não é? Então vejam, nós estamos num tempo que nós não escolhemos, e nós temos uma forma de estar nesse tempo que nós também não escolhemos, porque também nós não escolhemos que nós vamos adoecer, cair em culpa, sofrer e morrer. Mas isso faz parte da nossa existência. Estão vendo? E tudo isso tem a ver, é, tudo isso impacta na nossa dimensão psicológica. Tudo isso impacta no modo como nós vamos experimentar o mundo e experimentar a vida. O que o Jaspers vai nos destacar, o que ele vai mencionar como sendo muito importante? É que quando nós descobrimos a razão da nossa existência, nós atingimos um tipo de viver que ele chama de autêntica. Entende? Então, o que o Jaspers está chamando de autêntico
é aquilo que o Viktor Frankl chamava de uma vida com sentido, né? Uma vida em que eu tenho um compromisso com uma verdade que eu sou. É claro que a minha verdade precisa estar amarrada noutras verdades, né? Ela não é contrária, ela é complementar. Há uma verdade da ciência, a verdade da religião, as outras verdades que estão aí no mundo, né? A verdade das leis, as verdades jurídicas, né? Então, há outras verdades que estão aí no mundo com as quais eu tenho que conviver, mas eu as vivo e tenho a minha verdade pessoal. O que eu não posso fazer, e que a gente tem visto muito no nosso tempo, é a pessoa achar que a verdade pessoal dela se sobrepõe a todas as outras verdades. Não é assim. Não é? A verdade pessoal vale para algumas coisas. Ela impacta ou ela faz sentido em algumas escolhas. Quando eu vou decidir, por exemplo, não é, se vou fazer uma determinada coisa ou outra. Não é? Quando eu vou trabalhar uma coisa ou outra. Serginho, você quer falar? Quero, professor, queria fazer um comentário sobre isso que o senhor comentou, porque eu estou trabalhando com os meus alunos, na verdade, trabalhei essa semana passada, aquele filme, Sociedade dos Poetas Mortos, o senhor conhece, né? Conheço. E o meu intuito era trabalhar, que eu tenho falado com eles bastante dessa parte do sentido da vida e tudo isso, porque a gente estava tendo, desde setembro, quando a gente teve aquela conversa sobre suicídio com eles, por causa do Setembro Amarelo, eles têm trazido essas questões para a aula. Então eu escolhi esse filme para falar daquela parte em que o menino, quando o pai dele não deixa mais ele representar, o menino decide se suicidar, né? Uhum. Eu acho que é bem exemplificador disso que o senhor está comentando, porque o menino tinha mais outras opções, né? Mas quando ele se sentiu ali meio que entre as forças puxando, né? De um lado, o pai que não deixava ele fazer nada, e do outro, o desejo dele por representar, ele vê ali naquele momento em que ele não tem mais nenhum sentido para a vida dele, já que ele não pode mais, né? Representar. E que a verdade dele foi assim, enterrada, né? Ele fala ao longo do filme, eu tenho certeza do que eu quero fazer agora. Eu quero representar, eu quero ser um ator. E aí o pai dele acaba vindo e podando aquilo, falando, não, você vai ser médico. Aí eu queria comentar isso porque eu trabalhei com eles essa semana nesse filme. É a grande questão que toda essa discussão nos propicia, ô Mauro, é compreender que, vamos dizer assim, a gente pode sobreviver de muitos modos, entende? Mas a vida só se torna realmente valiosa quando ela passa a ter um significado que nós percebemos e que nós acolhemos. Essa é a grande mensagem que o Frank traz, né? A grande mensagem que ele coloca, né? A mensagem fundamental do Frank é essa, que a vida de cada um ela tem um significado e um sentido. E é esse sentido que o torna forte, que o torna realmente, eu diria, que o torna seguro do que ele precisa, do que ele quer e do que ele deve fazer. Entende? É isso que o Karl Jaspers vai chamar de uma vida autêntica. Ou seja, o menino poderia sobreviver, poderia escolher outras coisas, mas ele não teria uma vida autêntica, ou seja, ele não teria uma vida que, aos seus olhos, valesse a pena viver. Entende? Eu essa semana ouvi uma piada, que é piada, né? Essas coisas que o pessoal conta, mas que é muito interessante. O sujeito foi ao médico e pergunta a ele, né, o que ele faz, né, para poder viver, que ele queria viver uns 100 anos. Aí o médico pergunta para ele, mas o senhor bebe? Ele falou, não. Você come Nutella? Não. Você gosta de dançar? Não. Você gosta disso? Não. Então ele vai passando a lista das coisas para o sujeito. Aí no final ele pergunta ao camarada, mas para que você quer viver 100 anos, né?
Tudo bem, pode ser até que ele tivesse uma razão secreta para viver os 100 anos, que ele não disse e o médico não identificou. Mas a grande questão é essa, quer dizer, não se trata só de viver, né? A vida do homem não é apenas uma realidade. Então, nesse sentido que nós começamos o nosso encontro hoje, dizendo que a palavra existência, ela tem essa dimensão. Nós não apenas somos algo, como sei lá, o próprio computador, ou o telefone, ou um relógio, uma cadeira. Nós não apenas somos algo. O fato de nós existirmos quer dizer que a gente tem uma vida, a gente é, mas a gente, de alguma maneira, só concebe essa existência na medida em que ela está direcionada para algo que faça algum sentido para nós, que tenha algum significado para nós. E é essa a grande questão que a gente, de certa forma, está trabalhando aqui. Eu vou abrindo esses diálogos, porque lá no final nós vamos recuperar o Frank, e na nossa conversa, no nosso texto, nós vamos trabalhar muitas dessas questões que estão aí postos pela psicologia fenomenológica, pela psiquiatria existencial, né? As questões do diálogo dele com Martin Buber, as questões, vamos dizer assim, das questões da intencionalidade da consciência com Russell, né? Que estão mencionadas aí no nosso texto de hoje, todos esses aspectos é o que eu estou destacando aqui para que vocês possam observar como é que isso depois aparece lá dentro do pensamento do Frank de uma forma muito interessante, né? Mas o Jaspers ainda nos chama atenção para um outro aspecto que é fundamental que a gente trabalhe, sabe? E que isso para o Frank é um aspecto também fundamental, né? É que quando você está trabalhando, fazendo uma clínica médica, psicológica, e ele, claro que eles, quando falam, eles estão falando de uma clínica médica, porque Jaspers, Frank, toda essa gente, Freud, Adler, Jung, toda essa gente, eles eram psiquiatras. Os psicólogos entram nesse mundo bem depois, não é? Mas, num primeiro momento, esse era um mundo ocupado pelos médicos. Hoje já não é mais assim, mas esse mundo era um mundo inicialmente ocupado pelos médicos. Então, eles vão dizer a competência técnica é fundamental, mas há um ethos de humanidade que não pode ser desconsiderado, né? Ou seja, eu tenho com esse meu objeto de estudo e objeto de atuação uma forma de relação que não é a mesma que eu vou ter com outros objetos. Então, quem tem outros objetos de ciência, como, por exemplo, construir pontes, fazer casas, etc., etc., né, ele vai ter objetos com os quais ele vai lidar, né, muitas vezes, e claro, sempre em razão do próprio homem, mas não é diretamente com o homem que ele está lidando. Então, quando eu estou lidando diretamente com um objeto que é igual a mim, ele exige que eu tenha uma relação muito particular, muito singular, muito própria com ele. Entende? Quer dizer, esse é o ponto que é fundamental. Eu tenho que começar a trabalhar as coisas de uma maneira muito particular, entender esse homem e saber lidar com ele, saber que ele tem o mesmo destino que eu tenho, que ele vai passar e passa, de modo geral, por algumas coisas que são comuns comigo. Nem tudo, mas algumas coisas que ele vai passar, eu vou passar também. Nós temos uma dimensão comum, ainda que tenhamos vidas particulares e vidas diferentes. Entende? E nesse processo é que a minha atuação ela é fundamental. Por quê? Porque, além de ter competência técnica, eu preciso trabalhar com essa pessoa a possibilidade de viver a existência com uma certa, eu diria, segurança interna, mas não com certezas, porque o mundo no qual nós habitamos é destituído destas certezas. Entende? Por isso
é que os filósofos da existência não cansaram de dizer que nós vivemos uma realidade sem fundamento, né? E que a realidade do homem é uma realidade sem substâncias, naquele sentido metafísico antigo, né? A realidade do homem não é uma realidade que você possa assegurar certezas, né? Nós temos, vamos dizer assim, uma forma de lidar com elas, a gente precisa ter uma certa segurança, mas essa segurança íntima, não é? Ela não é propriamente certeza. E esse é uma grande coisa. Por quê? Porque isto o terapeuta terá que ajudar o seu cliente a viver pela sua própria vida, não por aquilo que ele vai atuar, não é? Porque, vamos dizer assim, o neurótico, sobretudo, quanto mais neurótico ele é, mais ele quer certezas, mais ele quer ter segurança de que aquilo que ele vai fazer está sendo feito da forma correta. Entende? De que ele quer, às vezes, até que o terapeuta indique para ele qual é o caminho, que é o caminho correto. Então, a grande dificuldade do terapeuta, né, é muito mais do que, muitas vezes, atuar de modo a ajudar o seu cliente, é mostrar para ele que há um nível de certeza que não é humana, que nós não temos, nós não conseguimos oferecer, e nós não conseguimos ter, e nós não conseguimos disponibilizar para o outro, né? Então, nós estamos aí diante de uma realidade, né, em que ela está além dessa possibilidade, né? É esse ponto que o Jasper está destacando, está chamando a atenção da gente. Ora, o Frank a reconhece de forma absolutamente, mais do que isso, a experiência de uma vida sem certezas absolutas, né, é uma realidade que ele viveu muito claramente dentro de uma Viena que foi invadida pelos nazistas, né, tendo perdido o seu trabalho, tendo tido sua família presa, tendo tido sua mulher morta num campo de concentração com o seu filho, né, na barriga, né, tendo visto o seu irmão, o seu pai, a sua mãe morrer também nesses campos de concentração. Quer dizer, Viktor Frankl, mais do que nunca, viu um mundo inteiro desmoronar, todo mundo que ele tinha na mão, tudo aquilo que ele imaginava ser uma realidade forte, uma realidade, eu diria, consistente, ele vai escapulir e vai perder. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. O que o Jasper chama a atenção, não é, para o fato de que nós precisamos ter segurança contra, muitas vezes, a certeza, Frank vai dizer que é o sentido que me dá isso. O sentido me faz ser capaz de enfrentar aquelas situações, de aquelas adversidades que eu, muitas vezes, não sou capaz de enfrentar, que eu não seria capaz de enfrentar numa outra situação. Entende? Então, esse é o ponto fundamental. E um outro ponto extremamente caro a Frank, né, é um aspecto que aparece no pensamento de Ortega y Gasset. Então, eu estou chamando a atenção para alguns aspectos de todos esses autores, porque são elementos que nós já vimos, porque ao longo do curso eu fui mostrando isso, como é que esses elementos estão presentes no pensamento de Frank, né? E agora eu estou abrindo as portas para esse diálogo, para esse trabalho de inter-relação, né? O que há de mais interessante em Ortega para o Frank é o fato de que o homem é um animal que tem ele precisa desenvolver uma fidelidade íntima, né? A fidelidade íntima é a fidelidade a essa verdade que nós somos. Aquela verdade íntima que não se contrapõe às outras verdades que existem no mundo, mas que estão para além dela, ou que
convivem junto com ela, né? Ou com elas, com aquelas outras formas de verdade, da verdade se manifestar, a verdade racional, a verdade da ciência, a verdade da religião, que são formas objetivas de construção da verdade, mas sem me contrapor a elas, a minha verdade íntima, aquela verdade que faz com que as coisas passem a ter sentido para mim, essas são verdades muito particulares que eu tenho. O Ortega vai nos lembrar isso, não é? De que eu, vamos dizer assim, preciso viver dessa forma. E só o homem tem esse dilema, porque os animais, de certa maneira, não vivem esse dilema porque eles não são capazes de se reconhecer, de voltar para dentro de si mesmos, de estarem consigo mesmo, de trabalharem consigo mesmo. Entenderem? Então, é necessário que eu seja capaz de ensimesmar, que eu tenha um tempo para mim, que eu tenha um tempo comigo, para eu entender quem eu sou. Eu preciso ter um tempo assim, eu preciso me dedicar a isso. Entende? Há momentos em que eu posso fazer isso, por exemplo, numa oração e tudo mais. A psicoterapia é um momento especialíssimo nesse sentido, porque é o momento em que eu posso me dedicar a mim mesmo, a me entender, a me compreender, não é? Sobretudo, eu tenho alguém que está comigo, que não me julga, que não está ali para me julgar ou para fazer qualquer tipo de apreciação do que eu estou fazendo, mas, e nem muito menos para escolher para mim, e muito menos para me oferecer certezas, mas alguém que é capaz de me ajudar a olhar para as minhas verdades, para aquelas coisas que fariam a minha vida parecer boa. Vejam, o texto fundamental que nós vamos discutir no segundo momento da nossa aula hoje, o tema do Frank, né, naquele capítulo A Crítica ao Puro Encontro, quando é humanística, a psicologia humanista, ele vai exatamente estar chamando atenção para esse ponto. Né? Nós precisamos fazer ou ver o sentido que a nossa vida tem. É quando nós somos capazes de fazer isso que nós somos capazes de enfrentar as dificuldades que ela traz. Não é? Se a gente não for capaz de enxergar isso, a gente não é capaz de enfrentar as dificuldades que a vida me traz. Então, esse ponto que é fundamental. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ser capaz de mergulhar em mim mesmo, entender-me, ser capaz de perceber o que faz sentido, o que tem significado para mim. Não é? E, é claro, sempre com a certeza de que eu não tenho a possibilidade de estar certo, como diz o Jaspers, né? Eu não tenho essa certeza absoluta de que aquilo que eu estou fazendo me vai assegurar tudo que eu estou pensando que vai, porque, vamos dizer assim, o fato de viver a minha vida singular e única, essa minha vida particular, ela tem riscos. Ela tem riscos. Por quê? Porque eu nunca tenho a certeza absoluta de que essas escolhas que eu estou fazendo, de que esse caminho que eu estou trilhando, de que isso que eu estou procurando como sendo a minha felicidade, aquilo que me realiza, etc., que isso vai acontecer dessa forma. Eu nunca tenho essa certeza, eu nunca tenho essa possibilidade, não é? Então, esses pontos são fundamentais. Aqui nós temos alguns nomes da psicologia fenomenológica, não vou voltar a eles, mas são nomes como Rollo May, como Carl Rogers, como Ludwig Binswanger e tal, que estão todos nessa mesma dinâmica que nós vamos encontrar em Frank, e alguns aspectos para os quais eu já chamei a atenção, não é? Outros a gente vai chamar atenção agora, como, por exemplo, um aspecto muito curioso que o Rollo May trouxe para a psicologia fenomenológica. Não é? Ele aprofundou uma realidade que os psicólogos da Gestalt já haviam chamado atenção, para que muitas vezes a percepção que nós temos das coisas ela é modificada. Não é? Nós estamos enxergando o mundo de uma determinada maneira, mas nós o vemos de outra. Há uma série de
de estudos da Gestalt nesse sentido, e alguns são clássicos e se tornaram conhecidos para todo lado. Quer dizer, você apresenta, por exemplo, uma figura, algumas pessoas enxergam uma mulher, outros enxergam uma outra coisa, né? Então, as figuras, as imagens, elas podem ser percebidas de forma diferente, né? Muitas vezes, uma palavra é nos apresentada com uma letra errada, mas nós entendemos e lemos como sendo da forma correta, ou seja, a nossa compreensão de mundo, a nossa percepção, ela é muito singular. Por isso é que o psicólogo, né, e o Viktor Frankl, essa psicologia existencial, ela sempre insiste muito, e o terapeuta precisa muito conhecer o mundo do outro. Então, ele sempre deve pedir para que a pessoa fale daquilo, fale mais, explique melhor o que ela está querendo dizer, como é que ela está vivendo as coisas, não é? Porque, por mais que ele vá percebendo o que está ali acontecendo, é sempre bom, sempre ilustra alguma coisa a mais quando a pessoa consegue dizer um pouco mais de si mesmo, um pouco mais da forma como ela vê, porque diz algo da sua verdade, né? Muitas vezes, e nós sabemos, quanto mais neurótica é a pessoa, mais essas verdades pessoais vão se afastando de determinados aspectos que muitas vezes não deviam afastar. Mas até para isso é importante que o terapeuta tenha noção dessas coisas, que ele perceba essas coisas, que ele saiba essas coisas. Por isso é que o bom terapeuta sempre pede, fale um pouco mais desse assunto, diga um pouco melhor o que você quer dizer com isso, e não tente ir rapidamente construindo uma interpretação daquilo que está sendo feito, porque essa interpretação pode muitas vezes vir de forma inadequada. Então, esse aspecto aparece claramente dentro do pensamento do Frankl, né? Aparece muito dentro do pensamento do Frankl. Então, vamos dizer assim, nós procuramos aqui nesse nosso encontro de hoje abrir a logoterapia ou abrir o pensamento de Frankl a aspectos com os quais ele está dialogando, não é? Com essa a fenomenologia existencial, né? Com a filosofia existencial e com os próprios psiquiatras e psicólogos dessa linha, né? Ele vai trabalhar essas questões e vai desenvolver esses aspectos aí junto com esses outros autores. E é o que a gente, de certa forma, o essencial do que eu queria destacar para vocês hoje, né? Lembrando que, quando ele vai mencionar, ou vai sempre mostrar, que, embora nós estejamos como que largados aí dentro desse vagão que nós não escolhemos, né? Numa realidade que nós não escolhemos. Portanto, nós vivemos uma realidade que está aí com uma série de coisas que nós não escolhemos. E entre as que nós não escolhemos, muitos impulsos, muitos sentimentos, muitas emoções que nós não temos controle sobre elas. O Frankl, no texto de hoje, inclusive, menciona isso, né? Muitas vezes as nossas emoções, ou sobre as nossas emoções, ou sobre os nossos impulsos, nós não temos controle deles. Tentar controlá-los é o que de pior a gente pode fazer. O que nós podemos fazer é tentar encontrar uma razão ou encontrar algo que possa me direcionar na vida para eu viver com estas coisas. E viver de uma maneira diferente do que eu viveria se eu não tivesse essa razão para viver. Entende? Isso é o sentido. E quando ele vai comentar essas coisas, ele vai dizer, bem, nós temos, entretanto, no nosso íntimo, algo além de impulsos e instintos. Nós temos também dentro de nós, da nossa mais profunda consciência, né? Aspectos, vamos dizer assim, que me abrem para a transcendência, aspectos que me abrem até o outro
e que só quando eu sou capaz de construir esse diálogo é que eu sou capaz de me desenvolver e de construir uma vida autêntica. Então, vejam aqui que coisa interessante, porque agora nós temos, não é, uma preocupação de construir uma vida autêntica com sentido, mas é uma preocupação de construir essa vida no diálogo com as outras pessoas. Então, nesse sentido, né, a existência humana é uma existência que se abre à transcendência. Por isso é que o Frank vai dizer: eu aprendi com Buber aquilo que é um aspecto fundamental de uma vida verdadeira e de uma vida autêntica, que é uma vida em diálogo, uma vida em que eu sou capaz de ir até algo que está além de mim. Entende? Quer dizer, que o Buber vai colocar como sendo um diálogo com um outro, com um tu que é diferente da relação que eu tenho e que vivo com as coisas. Né? Então, isso para o Frank é fundamental. A capacidade que a gente vai adquirindo de nos abrir ao outro, de falar com o outro, porque é essa possibilidade que me permite, vamos dizer assim, me distanciar daqueles aspectos que eu não posso perder, que estão comigo, mas dos quais e com os quais eu posso manter uma relação, vamos dizer assim, uma relação que me conduz para caminhos melhores ou para caminhos que eu sou capaz de escolher, já que eu não escolho estar com essas coisas, esses impulsos, esses sentimentos e essas emoções, mas eu sou capaz de lidar com elas, eu sou capaz de levá-los até determinados caminhos. Né? Então, o Frank vai dizer: o meu inconsciente, ele não é só movido de impulsos e instintos, ele tem também esses outros elementos que me permitem uma abertura ao outro, que me permita uma abertura a um grande sentido. E ele vai enxergar esse grande sentido na dimensão de religiosidade, que hoje todos os estudos feitos nesse sentido, não é? E aí, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos um grupo chamado Núcleo de Estudos sobre a Espiritualidade, né? Esse NUPES, esse Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre a Espiritualidade Humana, ele vai mostrando como é que ter um sentido na vida de forma experimental, ela é determinante para se ter uma vida mais saudável. Né? E quando esse sentido é um grande sentido, então isso ainda é muito mais eficiente. Se esse grande sentido é Deus, a eficiência é ainda mais elevada. Então, essas coisas que Frank nos mostrou, elas vão sendo agora demonstradas empiricamente, né? Com números, com dados, com observação e com fatos. Não é? Esse ponto nós já tratamos. A questão do sentido como questão central foi tema de um dos nossos encontros. Não é? E por que eu estou retomando nesse ponto hoje, nesse momento dos diálogos, que são fundamentais? Porque eu estou cada vez mais convencido de que nós precisamos aprofundar a compreensão que nós temos do mundo e da vida, e das questões que estão aí à nossa volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo da história extremamente singular, extremamente diferente de tudo aquilo que foi vivido recentemente, ou que tudo aquilo que foi vivido. Mesmo os momentos de crise, que a humanidade já passou por vários, em nenhum a situação foi como é essa que nós estamos vivendo. Quer pela extensão da crise, quer dizer, pelo tempo de duração da crise, que já os filósofos vêm mencionando, já deve estar perto de uma centena de anos, né? Um século inteiro quase que de crise, de uma vida sem fundamento, sem razão, de um mundo em que a gente não percebe uma adesão a uma corrente moral claramente estabelecida, né? Então, esse é um aspecto fundamental. E esse mundo, ele se especializou, esse mundo das massas, né? Ele é um mundo que se especializou em nos distrair, especialmente de nós mesmos.
não é? Então, um mundo que nos leva o tempo inteiro à distração, que não me chama a atenção para mim mesmo, que não me permite estar comigo mesmo, é um mundo que não colabora para que eu viva uma existência autêntica. E aí virão todos os problemas que esses filósofos e que esses psiquiatras e psicólogos chamaram atenção para a necessidade de estar vivendo conforme aquela verdade mais íntima de nós mesmos, e essa vida e esse significado em que a vida, muitas vezes, ela acaba perdendo quando eu não sou capaz de enxergar isso, né? E se a gente não for capaz de perceber o que nós somos, o que nós temos, o que nos singulariza, o que faz com que a nossa vida seja diferente, nós acabamos ficando iguais a todo mundo e nós acabamos querendo ser como todo mundo é, né? Então, esse é o grande problema de uma sociedade de massas. Ela é uma sociedade que não nos ajuda a entender a nossa singularidade e muito menos aprofunda a nossa humanidade comum. Ela é uma sociedade da superficialidade, uma sociedade da distração, uma sociedade do entretenimento, uma sociedade da angústia generalizada, né? Então, esse é o grande problema, uma sociedade em que eu não sei para que eu vivo e as coisas não são muito claras para mim. Entende? Por isso é que nós estamos vivendo um tempo em que a depressão, a droga, etc., vão alastrando, porque elas encontram um meio fácil de difundir, encontram um meio fácil de se espalhar, né? Porque aqueles elementos que constituiriam a trava desses aspectos não são estimulados nem valorizados, né? Então, é nesse ponto que a gente está. Eu quero já ir encerrando essa nossa primeira parte do encontro hoje. Em seguida, nós vamos discutir um pouco aquele texto que nós passamos aí para vocês, não é? Recordando, para concluir, que Viktor Frankl mostra que uma sociedade de massas ela faz com que a vida humana não seja compreendida como tendo um sentido e um significado singular, que na linguagem da fenomenologia existencial significa que não é uma vida autenticamente humana, porque a nossa vida só é autenticamente humana quando ela é coerente com a verdade que nós somos, né? E a coerência com a verdade que nós somos significa ser capaz de entender o que dá significado e sentido à minha vida, né? E nesse processo, Viktor Frankl vai nos chamar muito a atenção para o fato de que a realização desse sentido é sempre a possibilidade de dialogar com algo que está diante de mim. É quando eu sou capaz de olhar para algo que está diante de mim que eu sou capaz de encontrar na minha vida um sentido e um significado. E quando isso acontece, eu sou capaz de enfrentar as dificuldades que estão aí na vida, né? De uma forma humana. Ele diz: eu não quero ser iludido. Então, no texto que nós vamos discutir depois, vocês observaram ele dizendo isso, quer dizer, diante do fato de que eu perdi alguém querido, eu não quero simplesmente não sofrer, tomar uma droga para esquecer essa pessoa que eu amava, né, e que eu perdi, que morreu, que me deixou. O que me dói é o fato de que ela não existe mais, pelo menos não existe mais no mundo físico, ainda que possa estar comigo num plano espiritual. Entende? Então, é essa coisa. Mas quando a minha vida, quando eu descubro um sentido para as coisas, eu sou capaz de enfrentar essa realidade de uma maneira tranquila e sou capaz de vivê-la sem precisar, vamos dizer assim, tê-la mistificada, apagada e atrapalhada, não é? Porque num mundo em que as pessoas não são capazes de enfrentar essas dificuldades, elas vão inevitavelmente cair na droga, na violência, na depressão, no vazio existencial e, finalmente, no suicídio. Então, era isso o que a gente poderia apresentar nesse primeiro momento.
E vamos fazer, como a gente tem costume de fazer, um intervalo, né? Encerrando a nossa gravação nesse ponto, e depois a gente fica à vontade para as nossas discussões.